Há muito tempo atrás, uma rocha qualquer estava vagando pelo espaço. Mas depois de algum tempo, essa rocha encontrou outra. Mas então elas se chocaram. Mas tinha um porém. Essas rochas não eram qualquer uma. Eram rochas life. Bom, se alguma coisa se choca com outra e forma um impacto muito grande, se forma um buraco negro. Mas como essas rochas não eram qualquer uma, não virou um buraco negro, e sim uma prisma life. Ou melhor, prisma da vida. Um prisma life foi um efeito de duas rochas life primordiais que se chocaram. Prisma life é uma singularidade que faz com ondas de rádio por aí, mas com o tempo ela foi se alimentando de pigmentos do espaço. Então cada vez que ela se alimentava, cada vez ela se energizava mais. Então chegou um dia que sua energia chegou ao máximo. Então ela implodiu, depois soltou um brilho enorme e então criou mais ou menos 4 energias que depois viram planetas, não planetas ao céu, pequenos mundos, e eles são o mundo Gacha Life, Gacha Club, Gacha Nox e Gacha Nebula. Então, depois de muito tempo, uma certa gosma, que podemos chamar de glitch primordial, entrou em um portal por aí que foi parar no mundo Gacha Club, que foi o primeiro a ser habitado. Então, depois que o glitch primordial entrou no mundo Gacha Club, começou a aparecer seres, não humanos, mas sim anomalias que começaram a viver em conjunto. Então assim foi definido o mundo Gacha Club. O mundo Gacha Club é como se fosse um abrigo para anomalias viverem. E essas anomalias são de, como eu posso dizer, famílias de poderes diferentes. Por exemplo, o poder de água, de fogo, o de glitch, ou até o de X, que é um dos mais fortes. Agora vamos avançar um pouco do tempo. Bom, depois que o mundo Gacha Club começou a ter pessoas, entre aspas, abrigando nele, isso influenciou o mundo abaixo dele. Me perdoe, eu não expliquei. Bom, o nosso querido universo Gacha é formado de uma forma diferente. Acima temos o Cristal de Life, que ele foi o criador desses mundos, como eu expliquei. Esses mundos são formados por hierarquia. Um mundo fica acima do outro, e o mundo mais abaixo é o Gacha Life. Acima, o Gacha Club. Acima do Gacha Club fica o Gacha Nox, e acima do Gacha Nox fica o Gacha Nebula. E como explicar? Acima do Gacha Nebula fica o Cristal de Life, que mantém esses mundos abaixo em fileira. Bom, como eu tinha falado, quando o Gacha Club começou a ser habitado, influenciou o seu mundo abaixo, no caso o Gacha Life, que por algum motivo começou a ter pessoas, entre aspas, habitando nele, que são pessoas mais ou menos misturadas com animais. Por exemplo, pessoas gato, pessoas cachorro, pessoas assim. Como eu expliquei, Gacha Life ele é o mundo com menos hierarquia, ou seja, sua origem
de habitat foi menos interessante. Então, assim, Gacha Life foi definido. Gacha Life é um lar para pessoas e animais que têm poderes, assim, mas não são poderes extraordinários, são poderes fraquinhos, assim, só para se defenderem de ameaças maiores. Bom, depois que esses dois mundos com menos hierarquia começaram a ser habitados, o Cristal de Life começou a meio que a se alimentar de pigmentos desses mundos, mas que não atrapalhavam a vivência dessas criaturas nesses mundos. Então, como proteção, esse cristal começou a criar um escudo em volta desses mundos. Mas como o Gacha Life é um mundo mais abaixo, ele não conseguiu proteger totalmente esse mundo. Então, começou a ter rochas de Life começando a tentar bater nesses mundos, porque esses mundos têm uma atração especial por causa do cristal. Mas então, em um certo dia, como eu expliquei, Gacha Life não estava sendo protegido por completo. Então, a Gacha Life bateu no mundo Gacha Life. Então, essas pessoas tiveram que evacuar desse mundo. Então, como a Rocha Life bateu no mundo Gacha Life, os povos de Gacha Life precisavam de alguma forma evacuar desse mundo. Então agora foi nos apresentado o Lar dos Portais. O Lar dos Portais é outra dimensão que permite que você acesse portais para os outros mundos. Por exemplo, você está no Gacha Life e entra em um portal que pode ir para o Gacha Club, Gacha Nox ou Gacha Nebula. Então, os povos de Gacha Life entraram em um portal para o Gacha Nox. Por quê? Como o seu mundo acima, no caso Gacha Club, já era habitado por anomalias, eles não poderiam ir para lá, porque senão seriam extintos. Então, eles foram para Gacha Nox, que não era habitado e foi descoberto. Então, Gacha Nox virou tipo um mundo de Gacha Life, mas só que melhor e maior. Então, essas pessoas foram se estabilizando mais com o temperamento e o habitat no Gacha Nox. Então, eles descobriram novas coisas e aprimoraram seus poderes para mais fortes ainda. Então, quando a rocha já tinha melhorado o estado do Gacha Life, esses povos do Gacha Nox não queriam voltar para o Gacha Life. Por quê? Porque o Gacha Nox era melhor e maior. Então, o Gacha Life ficou vazio e o Gacha Nox ficou com a população antiga de Gacha Life. Então, nasceram novos povos do Gacha Life que eram a mesma coisa dos antigos, mas só que mais fracos. Porque, como eu expliquei, os povos antigos de Gacha Life se estabilizaram e se habitaram mais com o Gacha Nox e aprimoraram seus poderes e aprimoraram suas habilidades. Então, Gacha Nox foi se estabilizado. Gacha Nox é como se fosse um Gacha Life aprimorado, com seus mesmos povos, mas só que mais habilidosos e mais fortes. Sendo assim, se tornando o mundo com a segunda maior força da hierarquia. Então, passou-se um tempo e o Cristal de Life, como eu expliquei, como tinha agora um novo mundo, ele começou a se alimentar dos pigmentos desse novo mundo. Como antigamente ele já estava acostumado só a receber pigmentos de 2 mundos, agora com 3 ele começou a exagerar, se dizendo assim, nos pigmentos. Então, cada vez essa força começou a aumentar e daqui a um tempo ele começou a se energizar novamente. Então, ele se energizou novamente. Mas como agora ele não estava se alimentando com os pigmentos do espaço e sim com os pigmentos dos novos mundos, a explosão que ele causou não foi tão impactante assim. Como sabemos, o mundo mais próximo
do Cristal de Life era o Gacha Nebula. Então, o Gacha Nebula recebeu todo o impacto da explosão. Então, assim, o Gacha Nebula absorveu os pigmentos e os esporos que o Cristal de Life tinha sugado. Mas daqui a pouquinho o Cristal de Life ia se recuperar de novo. Como esses esporos eram parte dos mundos Gacha Life, Gacha Club e Gacha Nox, o Gacha Nebula começou a absorver todos esses esporos para dentro de si, formando o mundo com a maior hierarquia. Por quê? Como os esporos eram parte dos planetas, esses esporos começaram a se comportar como os seus planetas. Então começaram a nascer povos do Gacha Life, Gacha Club e Gacha Nox. Como eles nasceram juntos, eles se acostumaram e formaram uma grande sociedade, tipo uma metrópolis e uma megalópolis. Então, assim, formou uma harmonia grande e enorme entre todos os planetas no Gacha Nebula, assim formando os povos mais pacíficos, mas os mais fortes, porque com o tempo começaram a cruzar espécies diferentes, tipo povos do Gacha Nebula povos do Gacha Club com povos do Gacha Life ou Gacha Nox, assim formando espécies mais fortes e as mais poderosas dos planetas. Então, assim se formou Gacha Nebula. Gacha Nebula é uma megalópolis ou uma metrópolis que habita todos os povos de todos os planetas abaixo dele, formando assim espécies mais fortes e maiores do que as originais. Então assim se formou o mundo Gacha. O mundo Gacha é um sistema, dizendo assim, do Cristal de Life. O Cristal de Life, como eu já expliquei, é uma singularidade com poderes místicos que podem formar mundos e planetas, como os Gachas que eu expliquei. Então, assim se formou Gacha Life, Gacha Club, Gacha Nox e Gacha Nebula. Agora eu vou explicar resumidamente todos, fazer um resumo de tudo que eu expliquei. Há muito tempo atrás foi formado uma singularidade chamada Cristal de Life. Essa singularidade começou a transmitir frações de rádio que poderiam ser ouvidas de muitos lugares, mas como não existia nada, ninguém poderia escutá-las. Então, esse cristal, para viver, começou a ingerir esporos do espaço que ele vivia. Então, com o tempo, ele foi pegando tantos esporos que ele explodiu de tantos esporos que ele absorveu, assim formando 4 energias que no futuro viraram planetas, mundos. Então, em cada mundo começou a existir povos. O primeiro mundo a ser habitado era Gacha Club. Gacha Club foi habitado por anomalias não humanas que tinham poderes e famílias de diferentes poderes, como fogo, água, planta, gelo ou X, que é o elemento mais forte. O segundo a ser habitado foi o Gacha Life. O Gacha Life foi um mundo habitado por seres misturado com animais, tipo ser humano cachorro, ser humano gato, que é o principal, ser humano papagaio e etc. O terceiro a ser habitado foi o Gacha Nox, que os povos de Gacha Life se mudaram para Gacha Nox e se habitaram lá. Então nasceram novos povos de Gacha Life, assim formando os povos de Gacha Nox, que são povos com mais força e mais poderes do que os seus povos antigos do Gacha Life. Assim, o Cristal de Life começou a absorver esporos desses mundos que não prejudicavam a habitância, não sei se essa palavra está certa, dos mundos e dos povos. Então,
Depois de um tempo de tantos esporos que esse cristal de life absorveu, novamente ele se energizou de novo e explodiu. Então, afetou o seu mundo mais abaixo. Porque esses mundos não eram qualquer mundos. Eles viviam em hierarquias. O mais abaixo era o Gacha Life, o acima do Gacha Life era o Gacha Clube, o acima do Gacha Clube era o Gacha Nox e o acima do Gacha Nox era o Gacha Nebula. E acima do Gacha Nebula era o Cristal de Life. Como o Cristal de Life explodiu, o Gacha Nebula absorveu todos esses esporos. Como os esporos eram dos mundos abaixo do Gacha Nebula, o Gacha Nebula começou a habitar todos os povos de todos os mundos abaixo dele, como Gacha Life, Gacha Nox e Gacha Club. Então se formando uma grande sociedade, tipo uma megalópolis de todos os mundos. Então se assim encerra a história de Mundo Gacha.